Homens da Bíblia, apresenta Jó. Fidelidade, em meio à prova. Segunda parte. No capítulo anterior, Deus permite que o inimigo destruísse a tudo que Jó possuía. Família, todos os seus bens. Não satisfeito, ainda tocou-lhe em seu corpo, fazendo com que Jó contraísse um grande mal. A permissão de Deus está firmada na confiança sobre a fidelidade de Jó. Porém, seus amigos não pensam da mesma forma, criando um debate, em que nos ensina que, mesmo na prova, lutando contra as críticas, a morte de seus filhos queridos, o abandono de sua esposa, e a perda de seus bens, a fidelidade e confiança em Deus, é o único caminho. Em meio à colocação de palavras incompreendidas de seus amigos, Jó lhes fala: Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada, e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, e antes a morte do que a vida. A minha vida abomino. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Se pequei, por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Então, respondendo Bildade o Suíta, disse: Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito? E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra, assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Se Deus o consumir do seu lugar, negá-lo-á este dizendo: Nunca te vi. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te encha a boca, e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Então Jó respondeu, dizendo: Na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder, o que faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá: Deus não revogará sua ira? Ainda que chamasse, e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. E multiplica as minhas chagas sem causa. Quanto às forças, eis que ele é o forte. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei, e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo. A minha alma tem tédio da minha vida. Direi a Deus: Não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos, e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Bem sabes tu que eu não sou iníquo, todavia ninguém há que me livre da tua mão.
contudo me consomes. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste, e me farás voltar ao pó. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Se eu pecar, tu me observas. Se for ímpio, ai de mim. E se for justo, não levantarei a minha cabeça. E vê qual é a minha aflição, porque se vai crescendo. Por que, pois, me tiraste da madre? E desde o ventre seria levado à sepultura. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti? Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Então Jó respondeu, dizendo: também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invoco a Deus e Ele me responde. O justo e perfeito serve de zombaria. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, não acordará, nem despertará de seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se fosse. Não vigias sobre o meu pecado, e amontoas as minhas iniquidades. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: que sabes tu que nós não saibamos? Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. Todos os dias o ímpio é atormentado, e se reserva para o tirano um certo número de anos. Então respondeu Jó, dizendo: descansado estava eu, porém ele me quebrantou, e me despedaçou, também me pôs por seu alvo. O meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos, e de ser pura a minha oração, os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Os meus parentes me deixaram, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus,
vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão.